Legal, então nós temos aqui duas informações valiosas. Primeira, que a placa causa cárie e tem que ser removida, e não o restinho de alimento que ficou preso nos dentes. Lógico que eles também serão, mas principal, remover a placa bacteriana. Ela é o nosso problema, ela é o nosso inimigo. O resto de alimento é o alimento dela. Segundo, manchinha branca no dente, sinal de alerta. Você pode estar com uma lesão de cárie inicial. Então procurar um dentista, estar sempre olhando a sua boca, na sua escovação, no uso do fio, estar sempre atento. Então são duas informações valiosas no combate à doença cárie. E tem também o flúor, que nós imaginamos que é uma capa super protetora que blinda o dente contra a cárie. Na verdade não é bem isto, ele ajuda na remineralização, ou seja, na volta dos minerais para dentro do dente. Isso é muito importante, muito válido o uso do flúor, porém ele não impede a doença cárie, ele atrapalha a sua evolução. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o açúcar nessa história toda. A gente viu que a doença cárie, a bactéria que causa essa doença, gosta de açúcar. Ela é sacarolítica. Quanto mais açúcar você ingerir, mais ácido essa bactéria vai produzir. Então vamos imaginar que você comeu açúcar na hora do almoço e escovou o dente e tal, e a saliva tamponou. Bom, teve uma acidez e depois teve o efeito tampão. Então você comeu açúcar, aumentou a acidez. A saliva foi lá e conseguiu tamponar, ou seja, neutralizar essa acidez. Agora você daqui 15, 20 minutos, uma hora, açúcar de novo, uma balinha. Opa, a acidez aumenta. A saliva está tamponando, você come outra balinha. Ela está tamponando, equilibrando outra balinha. Então você vê a frequência da ingestão de açúcar é muito importante. Às vezes mais do que a quantidade. Lógico que comer muito açúcar faz mal por outros motivos. Mas para a cárie, para a doença cárie em si, a frequência de açúcar ajuda no processo de desmineralização do dente. Essa acidez que vai aumentando a todo momento, impedindo que a saliva neutralize esse conteúdo ácido. Então fica a dica, não adianta a gente escovar bem o dente e viver o dia inteiro com uma balinha com açúcar na boca. Se você gosta, se precisa de um chiclete, de uma balinha, procure a sem açúcar. Então isso vai te ajudar muito no combate contra a doença, contra a lesão de cárie. E a doença na gengiva, como ela acontece? Bom, esta é uma doença mais lenta do que a cárie. Em primeiro lugar, você precisa ter uma bactéria que possa causar este problema, uma bactéria periodontopatogênica. Em segundo, você precisa ter um tempo de acúmulo de placa. Esta doença não acontece do dia para a noite, demora. Essa placa precisa amadurecer, lembra aqueles 15 dias? Depois precisa ter uma interação, porque a doença na gengiva, a que mais causa problema, que é a periodontite, precisa de uma bactéria específica que pode viver dentro do sulco gengival, aquele espacinho entre a gengiva e o dente. Uma bactéria ali que não gosta de oxigênio, que se alimenta de proteína, um pouquinho diferente da bactéria da cárie, por exemplo. Então demora um tempo para se criar um ambiente que essa bactéria possa sobreviver e causar uma doença na gengiva. Então ela é uma doença mais lenta do que a cárie. Dentro dela existe a periodontite agressiva, que é um pouco mais rápida, crônica, enfim, localizada, traumática. Mas isso não importa muito agora, apesar de existirem diferenças de tratamento e etc. O que você precisa saber é que numa linha geral, a periodontite é mais lenta, que precisa deste tempo de formação de placa e de uma placa específica que cause doença. Associado a isso, uma resposta do teu organismo, uma inflamação exagerada, uma inflamação um pouquinho demais frente à agressão daquela bactéria que está presente naquele espacinho entre a gengiva e o dente, que é o sulco gengival. O teu organismo responde com exagero, uma inflamação que causa a reabsorção do osso que sustenta o dente. Então o nosso dente, que estava sendo segurado por um osso, vai perdendo a sua sustentação. A principal sequela é mobilidade de dente. Esse dente perde a sua capacidade de se tornar estável e funcional.